Romanos capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 1 até o 10º, até o 11º. Contudo, nós vamos nos focar no versos 6 a 11, mas é importante lembrarmos desse texto todo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, que foi revelada, que foi transcrita, e que hoje é um instrumento que o Senhor tem usado para agir na nossa vida, para a salvação, para a edificação da nossa vida como povo do Senhor. E agora, Senhor, venha nos dar compreensão do Teu amor, a plenitude do Teu amor, e como isso afeta toda a nossa relação contigo, e como isso é necessário. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um de nós que aqui está. Faça a Tua obra em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estudamos há 2 semanas atrás o texto de Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Texto extremamente desafiador. E nós aprendemos, de forma reduzida aqui, como a paz com Deus nos dá esperança nas dificuldades. É a ação de Deus plena e eficaz para suprir-nos na essência da nossa alma, em especial nas tribulações. E nós vimos que é possível ter paz, esperança e compreensão do amor de Deus, apesar do sofrimento. Mas isso não é simples e nem ocorre porque nós somos habilidosos, nós somos equilibrados emocionalmente e nós temos a capacidade de entender todas as coisas. Não. Essa paz existe porque Deus nos dá. Essa paz existe porque a luta foi vencida. E agora eu vivo na dependência daquele que até mesmo permitindo sofrimentos é o Deus que vai sustentar a nossa esperança. Aprendemos como a justificação pela fé cria essa paz com Deus, de modo que tenhamos uma nova relação ou posição com Deus. Nós temos agora o desejo de amar a glória de Deus. E o que o apóstolo Paulo diz aqui é que nós devemos nos alegrar na glória de Deus. E nós podemos ver todo o sofrimento agora através das lentes do plano soberano e bondoso de Deus para as nossas vidas. E só e somente só porque Deus, em Cristo Jesus, nos justifica. Ele fez o que tinha que fazer e nós nos gloriamos no Senhor porque Ele nos traz paz.
Agora, na continuação do verso 6 e em diante, nós vamos ver Paulo como se ele estivesse expandindo, aumentando o assunto do amor de Deus, para fundamentar o que ele disse sobre a paz com Deus diante das dificuldades. É como se ele estivesse dizendo: olha, tudo isso é porque Jesus nos ama. E aqui, querido, entender essas 3 palavrinhas, Jesus nos ama, é fundamental. No momento da adversidade, da tribulação, nosso coração tem a tendência de se sentir só. Nós temos uma tendência de, ao não conseguirmos resolver certas coisas, nós nos sentimos impotentes. E por mais que eu creia no Senhor, e eu verdadeiramente creio, e você verdadeiramente crê no Senhor, nós ficamos abalados a respeito desse amor de Deus. Se Ele me ama, por que disso tudo? Senhor, como eu vou contemplar o seu amor e compreender que isso é fundamental para a minha existência, para a minha alegria nessa existência como servo de Deus? Então, nesse trecho, pequeno trecho, da Escritura, nós vamos encontrar 3 realidades maravilhosas do amor de Deus reveladas na pessoa de Cristo Jesus. A primeira coisa que nós vamos ver, do verso 6 ao verso 8, é que o amor de Deus, ele resgata os pecadores. A segunda coisa que veremos, do verso 9 ao verso 10, é que esse amor de Deus, ele reconcilia os inimigos. E por último, do verso 11, concluindo, nós veremos que o amor de Deus produz alegria e exaltação a Deus. Em última instância, todas as coisas, elas ocorrem na nossa vida para a glória de Deus. Para que Deus seja colocado no lugar onde tem que ser colocado na nossa vida, nós temos alegria e levantando as mãos e a nossa alma na presença de Deus o exaltemos. Então, primeiramente, do verso 6 ao verso 8, nós vamos ver sobre esse amor de Deus que resgata os pecadores. Nós somos os pecadores, você e eu somos pecadores. Queridos, se eu for tentar falar a respeito da essência, da beleza do amor de Deus, eu vou pensar muito e vou chegar a vários pontos. Mas eu creio que a essência da beleza do amor de Deus é a maneira como Deus tratou aqueles que não mereciam o seu amor. Aqui está a beleza do amor de Deus. Ele nos ama e nós não merecemos o amor dele. Ele demonstra o seu amor de várias maneiras, até mesmo enviando o seu Filho amado para morrer na cruz. E isso é demonstração, mas nós não merecemos isso. É o Deus que envia o seu Espírito, que nos leva a crer em Cristo Jesus e que traz habilidades, dons para que vivamos na presença de Deus, servindo uns aos outros. Mas isso não tem nada a ver com mérito. Isso é pleno amor, um amor incondicional. Mais uma vez, o que nós vemos é o apóstolo Paulo contrastando Deus e o ser humano, mostrando a diferença, mostrando o Deus glorioso, maravilhoso, e mostrando a minha criatura, que foi feita de maneira perfeita, que foi exaltado na criação como perfeito, mas que por um ato deliberado, desobedece ao Senhor, um ato deliberado, rebelde, desobedece ao Senhor, e a partir daquele momento ele sofre todas as consequências. E agora eu não sou tratado simplesmente como criação de Deus, eu sou tratado como parte da criação contaminada pelo pecado. Somos pecadores. Enquanto Deus continua santo, perfeito, glorioso, maravilhoso, digno de adoração, a sua criação sofre por causa do pecado. Eu creio que quando Paulo aqui está contrastando ele, Deus, com os seres humanos,
nós temos a capacidade de ver como Deus vem nos socorrer. Enquanto eu não consigo entender a minha miséria, eu não vou conseguir compreender a bondade de Deus. Agorinha mesmo, nós estávamos ali no balcão tomando um café, eu e um irmão e uma irmã, e a gente estava falando exatamente sobre isso. É impossível nós olharmos para Deus e não vermos a nossa pequenez. E olharmos para nós mesmos e não chegarmos à conclusão de que não somos nada sozinhos, a não ser rotulados verdadeiramente como pecadores. É como se Deus colocasse aquele carimbo identificador, e você dá a sua folha de vida e ele diz lá, pecador. Só que Deus não deixa assim. Essa é a realidade. Mas Deus, porque Ele ama, Ele vai tratar essa característica nossa, que é apresentada através de vários pecados, e do próprio pecado de Adão em nós. Deus coloca em nós a identificação que nos caracteriza. O que você é? Eu sou. Você diz, você é um mentiroso. Tem alguém que tem vício pela bebida, e você diz, você é um alcoólatra. Alguém age de maneira exasperada na vida dele, e a gente chama ele de pessoa que se ira, é um irascível, um iracundo. Mas tudo isso é a mesma coisa, é o carimbo de eu sou pecador. Eu crio até mesmo ídolos para mim. Eu tiro os meus olhos do Senhor. E isso se agrava quando nós temos um coração doído, machucado, entristecido por situações que nós temos que vivenciar na presença de Deus. Observem no verso 6 de Romanos 5. Romanos 5, verso 6 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É interessante porque esses dois termos, ele nos mostra como nós somos maus. Fracos e ímpios. O objetivo desses versículos é mostrar o amor de Deus às pessoas, a mim e a você, que precisam de um resgate espiritual. O que o texto está dizendo é que Deus nos ama apesar de sermos fracos e ímpios. Esse é o título que eu coloquei nessa mensagem. O amor de Deus apesar de sermos fracos e ímpios. Não é simplesmente por alguns atos de fraqueza, mas é porque somos fracos. Não é somente alguns atos que caracterizam a impiedade, mas é ser ímpio mesmo. É ter uma essência que precisa de resgate. Porque o meu ato pecaminoso é fruto de um coração adulterado pelo pecado. De uma imputação do pecado de Adão, a qual imputação eu não dou conta de vencer sozinho. Aqui o texto diz que o amor de Deus, ele é o amor tão maravilhoso, que ele resgata os pecadores. E eu sou um desses, você é um desses. Quando o texto diz que Deus resgata o pecador, ele está dizendo que Deus resgata o homem ou o pecador dos seus pecados. Ele trata a essência do pecado e ele trata a minha habilidade pecaminosa para fazer coisas e muitas coisas. Deus está me resgatando tanto dessa essência de mim mesmo, porque agora tenho pecador, como também dos atos como pecador. E eu preciso entender isso, e você precisa entender isso, amado. Deus, quando Ele está nos tratando, Ele não simplesmente faz uma terapia comportamental em nós. Vou te ajudar a não cair nesse erro. Você vai agir assim, você vai agir assado, e aí quando acontecer isso, você faz aquilo, quando acontecer aquilo outro, você faz aquilo. Deus não está simplesmente nos condicionando através de uma terapia comportamental. Ele está tratando aquilo que produz o erro. Aquilo que é triste, mas nós temos dentro do nosso coração.
O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. É algo duro, mas é a realidade. A palavra fraco, que é a primeira característica, o primeiro adjetivo que ele usa aí, é uma palavra que pode se referir a uma fraqueza física. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 3, o texto está falando de fraqueza física. A mesma palavra, em Lucas capítulo 10, é dito que a pessoa estava doente. É a mesma palavra que aqui é traduzido como fraco. Contudo, nesse contexto de Romanos, o fraco aqui é usado figuradamente para descrever a falta de força moral. Essa fraqueza é moral, é incapacidade de fazer o que é certo. Essa fraqueza é pobreza interior. Nós somos paupérrimos dentro de nós e na nossa essência. Essa fraqueza tem a ver com incapacidade espiritual. O pecado comprometeu tudo isso. Eu não tenho moralidade, eu não tenho uma alma limpa, eu não tenho, por causa disso, capacidade para resolver meus problemas e me aproximar de Deus. Essa é a situação que eu e você estamos e que toda a raça humana está. O objetivo aqui, sem sombra de dúvida, ao usar essa palavra, quando Paulo está usando, é mostrar que os seres humanos são espiritualmente incapazes de estar em um relacionamento com Deus por conta própria. Isso nos inabilita, isso nos faz mortos em nossos delitos e pecados. E é isso que Paulo afirma em Efésios capítulo 2, no verso 1. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aí ele vai dizer o que Deus fez. Nós estamos fisicamente vivos, mas antes de Cristo na nossa vida, nós estamos espiritualmente mortos. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles desobedecem, quando eles pecam, Deus demonstra que eles agora estão espiritualmente mortos, apesar de estarem vivendo, estando numa existência. Deus os pega e coloca para fora do jardim que estava no Éden, que era um sinônimo da presença, da comunhão, da intimidade, da espiritualidade. E Deus os coloca e coloca anjos ali, e Deus diz: vocês estão fora, não existe agora a possibilidade, vocês estão contaminados pelo pecado. Isso traz consequência. Nós vivemos no meio de homens e mulheres que estão contaminados pelo pecado, e nós também fomos contaminados pelo pecado. A grande diferença é que esse Deus que se aparta de nós, que nos coloca para longe dele, é o Deus que vai, de maneira amorosa, nos trazer de volta, nos resgatar. Para que a gente possa entender isso e apreciar o amor de Deus, nós temos que ver que o amor de Deus, ele foi colocado sobre nós através da morte de Cristo, antes que houvesse indício de amor, ou desejo nosso por Deus. Deus não nos amou porque em algum momento da vida eu tive consciência e falei: puxa, agora eu vejo que eu sou um pecador, e agora eu tenho que voltar-me para Deus, vou fazer alguns atos e conduzir-me na presença dessa pessoa chamada Deus. Nada. Levar pessoas a Cristo não é convencê-las intelectualmente a respeito da realidade delas. Mas elas conhecerem a realidade delas é fundamental para que sejam salvas. Mas quem faz esse processo todo? Porque quem resgata é o Senhor. É Deus que age na minha vida para que eu entenda o pecador que sou, a miséria que tenho, que espiritualmente eu estou falido e consequentemente todo o resto da minha existência vai sofrer falência. Essa obra
não é minha e nem sua na vida do incrédulo, é do Senhor. Ele nos usa, vai e evangelize, prega o evangelho para toda criatura, fala do amor de Deus, fala da graça de Deus, fala do resgate de Deus, fala da cruz de Cristo, fala do verdadeiro evangelho que é Jesus. Mas é o Senhor quem vai agir, porque Ele é o resgatador. O evangelho é Deus, a escritura é Deus, o mover da alma é ato do Espírito de Deus. Nós simplesmente vivemos pela graça de Deus, porque nós fomos resgatados por Ele. Em alguns momentos, a gente mesmo sendo resgatado por Deus, nós ficamos tão angustiados nas nossas experiências, nas lutas, coração abatido, e nós esquecemos que Deus nos levou para a sua intimidade, até mesmo antes de eu dizer alguma coisa a respeito de Deus na minha língua, ou mesmo antes de eu desejar Deus, porque a Escritura diz que não há quem queira a Deus, Romanos capítulo 3. Eu sou pecador, todo ser humano é pecador, mas somente aquele que é resgatado por Cristo vai crer e será salvo. E vai ter o início do tratamento da existência a partir de então, para a vida eterna. O Evangelho, irmãos, é uma missão de busca e resgate, não de um reconhecimento de que eu conquistei alguma coisa. Eu vou repetir. O Evangelho é uma missão de busca e resgate de Deus, não um reconhecimento das minhas conquistas. Quem está me conquistando e me resgatando é o Senhor. É Ele que sai da sua santidade e veio até nós. É um Deus imanente, um Deus que é excelso e está nos céus, mas é um Deus que vem. Um Deus que apronta a graça dele e joga ela sobre a nossa vida. Quando a Escritura diz que Deus vem, Ele desce, não está dizendo que Deus não está em todo lugar, e nem que Ele é transcendente no sentido de ser glorioso nos céus, independente, sem necessidade de convivência nenhuma, mas esse Deus resolveu estar entre nós. Ele é imanente, Ele está em todo lugar com todo o seu ser, e Ele, de uma maneira especial, Ele cuida daqueles que Ele quer resgatar da morte causada pelo pecado. Tem muito a ver com uma das perguntas que você fez ontem para mim. Sem sombra de dúvida. E quando Deus nos mostra isso através da Escritura, nosso coração se alegra. Lembre de uma coisa, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou antes de nos voltarmos para Ele, antes de olharmos para Ele, antes de reconhecermos o governo de Deus nas nossas vidas, e antes de nos arrependermos de nossos pecados. Deus já está trabalhando a nosso favor, desde a eternidade, quando lá Ele determina todas as coisas nos seus decretos, ali Ele me amou. Quando eu venho à existência, Ele está me amando. Quando Jesus morre na cruz, é por amor a mim. Quando Ele me dá a fé e abre a minha alma para que eu leia a palavra, ouça a Escritura e tenha os ouvidos do coração, como diz Paulo, abertos, é nesse momento que Deus continua a obra dele, e o faz até hoje. Santa ignorância é quando eu, apesar de já ter conhecido a Deus e ter sido tratado intimamente pelo Senhor, ajo como se fosse alguém que se esqueceu disso, ou que não valoriza isso na medida correta. Como é triste vermos alguns crentes em Cristo Jesus vivendo vidas miseráveis, e achando que existe alegria e prazer naquilo, e se esquecem de se alegrar no fato de Deus ter te amado primeiro. O seu bem, para a sua alegria, para o resgate do buraco que você estava. E Deus faz isso não porque você faz, ou porque você é, mas porque Ele resolveu te amar. O Evangelho é uma missão de busca e de resgate. Deus nos buscou antes que nós o buscássemos.
O outro termo que o texto traz, além de fraco, é ímpio. Essa é a expressão. São palavras muito fortes. Primeiro nós vimos que fraqueza ela é espiritual. E agora o texto diz que o homem é ímpio. O ser humano, os seres humanos, eles foram amados ainda quando eles eram fracos e quando Cristo morreu pelos ímpios. Que coisa maravilhosa. Mas o que significa isso? Significa a palavra ímpio, que é muito usado no Novo Testamento. Ela é usada para descrever a vida que se desvia para longe de Deus. Aquela vida que despreza Deus sabendo que Ele existe. A Escritura diz que Deus colocou algo no coração do homem que o leva a saber que Deus criou e é Ele que sustenta. E Paulo, em Romanos capítulo 2, verso 14, diz que Deus deu até mesmo a sua lei e a colocou no coração do homem. E essa lei vai levar o homem a entender o que é certo e o que é errado. Mas mesmo tendo consciência da existência de Deus, da verdade de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, do que é e o que não é, do que é moral e do que é imoral, o homem ele se desvia. A impiedade tem a ver com isso. Tem a ver com eu olhar, conhecer e me desviar. É um tipo de apostasia. Uma vida que mostra desprezo por Deus, tanto através da sua crença, como através das suas atitudes, das suas ações. Cuidado, queridos, com a vida ímpia, com a impiedade. A impiedade é mais do que apenas os pecados que os seres humanos cometem. É muito mais do que isso. A impiedade é um estado de espírito. Aqui diz o texto, o homem é ímpio. Ele não simplesmente comete uma impiedade aqui ou outra, mas ele é ímpio. Ele tem atos de impiedade porque o coração dele é ímpio. Porque ele tem essa tendência de impiedade. É algo de essência. É no espírito. Então, por isso que eu digo, a impiedade é um estado de espírito. E é por isso que a Bíblia muitas vezes faz uma distinção entre impiedade e injustiça. Ou ações pecaminosas. Olha só. Se você for em Romanos capítulo 1, no verso 18. Tem uma palavra pesada do apóstolo Paulo. Ele diz assim, 1:18 de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Eles são tão ímpios e vivem de forma tão injusta que eles suprimem a verdade. A ideia de suprimir a verdade é pegar a verdade e afundá-la, apesar dela existir. Ele tem que fazer força para dizer, eu não estou vendo a justiça. Ele pega o que é certo e fica escondendo de si mesmo. Mas para ele fazer isso, não é porque ele não sabe que a justiça de Deus existe e ela o acusa, mas é porque ele objetivamente está agindo como um rebelde. É como uma bola de ar. Quando você vai numa piscina e você pega aquela bola, e quanto maior ela, maior vai ser a dificuldade para você colocá-la dentro da piscina. E você pode aguentar aquilo algum tempo. Você está detendo a verdade para você viver uma impiedade. A impiedade do seu coração, porque você é ímpio, mas em algum momento você solta aquela bola e ela pula lá em cima, e todo mundo vê, e você também. Ela mostra todos os seus detalhes, ela não deixou de ser quem ela é. A justiça de Deus e o Deus justo não deixa de ser quem Ele é, mesmo quando o homem age de maneira ímpia, se afastando do Senhor. O amor de Deus é tão maravilhoso que Ele pega essa pessoa que está colocando ali aquela bola da justiça de Deus afogada. Deus ainda ama essa pessoa. Eu e você. 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. É o segundo texto. Ele diz, tendo em vista que não se promulga lei
para quem é justo. Opa, a lei não é necessária para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios. Deus nos deu a sua palavra e a lei, porque nós somos ímpios e pecadores. Para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os ímpios. Deus nos deu uma lei, e isso mostra quem nós somos. Somos ímpios. Ser ímpio e fraco, essas duas palavras, a respeito da natureza do homem sem Cristo, fraco e ímpio, significa que a oração, a orientação, o direcionamento do coração humano é colocado contra Deus. Essa palavra é muito objetiva, não é difícil de entender. É como se nós não desejássemos o governo e o reino de Deus. Eu mando na minha vida. É isso que nós somos. Os seres humanos, eles resistem ativamente a se submeter a Deus e a quem quer que seja, porque ele é individualista, ele é egoísta. E aí vem outros pecados sérios que se tornam até ídolos, como um narcisista. Naturalmente, nós não gostamos da glória de Deus, nós gostamos é da nossa. A teologia reformada que prega que a graça de Deus é aquela que, quando derramada, produz condições para que possamos crer em Deus e viver segundo a sua palavra. Ela é desprezada por muitos porque eles querem dizer que são eles que fazem, que obedecem e que glorificam a Deus com seus atos. O homem não dá conta de fazer isso. O que significa? O que significa, irmãos, em suma, é que nós somos impotentes para fazer qualquer coisa a respeito da nossa natureza. Nossa impiedade, pecaminosidade, a nossa incapacidade se combinam, essas coisas todas, para criar uma imagem terrível do nosso estado espiritual. Todas essas coisas existindo em nós, e quando é olhado, diz que miséria a espiritualidade dessa pessoa. Sem Cristo é tudo muito terrível. É simplesmente fraqueza espiritual e impiedade, afastamento de Deus. Mas é maravilhoso olhar para o verso 6 a 8 para ver a beleza do que Deus faz. Esse texto é sobre a misericórdia de Deus em ir em direção aos pecadores em seus pecados. O texto diz, porque quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, se referindo a Jesus. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, para o povo dele, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É uma ênfase. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Deus quis fazer e fez. Ele amou. Então é sobre o amor de Deus que ele está mostrando aqui. Observe que no verso 6, diz o texto, quando ainda éramos fracos. Aí você vai no verso 8, diz, enquanto ainda éramos pecadores. Você vai no verso 10, diz, enquanto éramos inimigos. O amor de Deus não é nos dado porque eu sou forte. O amor de Deus não é me dado porque eu sou piedoso. O amor de Deus não é me dado porque eu sou amigo de Deus. É o contrário, eu sou fraco, impiedoso e inimigo de Deus. São 3 mensagens que nós encontramos aí dentro desse texto. Nós precisamos entender que o amor de Deus vem aos pecadores na sua angústia. Deus foi a você e tem vindo a mim. Esta é a essência da graça de Deus. Exatamente essa. O amor que vem para que os que não merecem e são resistentes a Deus,
sejam resgatados amorosamente para a sua intimidade. E você chega na presença de Deus todo desajeitado. E você entregou a sua vida para Deus com vergonha. Mas você entendeu que Ele te amou e está te resgatando, e você vai crer nele, e você diz: Senhor, vivi a minha vida até aqui só com impiedade, com a minha própria força. Eu destruí a mim, destruí as pessoas que estão ao meu redor, eu te envergonhei, a criação que o Senhor fez. Quando nós nos convertemos, existe um duplo sentimento de grande alegria, mas de tristeza por tudo aquilo que a gente foi. Mas a alegria é maior, porque aquelas coisas já não existem mais, elas passaram, e agora Deus começa a produzir tudo novo, e eis que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se tornou novidade, novo. Essa é a essência da graça de Deus. Ai, Senhor, não tira isso da minha mente. Além disso, esse amor veio na hora certa, no tempo certo. O que significa que Deus, Ele cronometrou tudo. E Ele fez tudo acontecer de acordo com o seu plano soberano. E as circunstâncias que cercam o momento em que nós ouvimos e atendemos o Evangelho, não foi um acidente. Não foi, nossa, coincidentemente eu estava lá e ouvi alguém pregar o Evangelho. Ah, tolinho, Deus preparou tudo. Deus preparou a palavra dele, Deus preparou alguém para falar e motivou o coração dele para te amar. Deus preparou o seu coração, Deus preparou o ambiente. Deus te deu tudo o que era necessário para que você dissesse: pela graça de Deus, eu entendo o amor de Deus por mim e creio nele. Não é por acaso, não é porque alguém gerou o momento, não é por causa das emoções geradas pela música que se canta, não é pela sensibilização que alguém pode trazer nas suas palavras, mas é pela ação do Espírito Santo que usa todos os elementos e de maneira poderosa nos resgata. É ato de resgate. O amor de Deus é ato de resgate. É Ele me arrancando e me trazendo para o Senhor. Enquanto eu era fraco, enquanto eu era pecador, enquanto eu era inimigo, Deus veio e fez a obra na minha vida. Resgate de Deus. Nunca duvide disso, muito menos quando você estiver em problemas, em angústias, em dificuldades. Não despreze aquilo que você um dia compreendeu plenamente. Esse é o momento de crer. Esse é o momento de esperar. É saber que Deus é tão implacável em seu amor pelos pecadores, que não há nada que seja acidental ou que aconteceu por acaso. Deus veio, preparou tudo, agiu na sua vida, abriu a boca de alguém, você ouviu, isso desceu para o seu coração e você disse: eu creio. É Deus. Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 10. E por causa disso eu temo ao Senhor. Ele diz: alguém prega, alguém ouve, alguém entende, alguém crê e alguém teme ao Senhor. E aí o texto diz que o que teme ao Senhor é salvo. Nós temos que pensar no significado dessas frases na Bíblia. A primeira delas é: Cristo morreu pelos ímpios. Verso 6. E o verso 8 diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É como se ele está dizendo: olha, Deus morreu pelos ímpios. Aí você fala: estou bem, eu não faço esse tipo de pecado que aquele faz, eu não faço aquele outro tipo de pecado. Aí o apóstolo Paulo diz: Deus morreu por nós. Ele se coloca dentro e ele coloca cada um dos membros da igreja de Roma, dos romanos que ouviram essa palavra, e cada um de nós que hoje ouvimos como parte do corpo de Cristo. Cristo morreu por nós.
Aquele ímpio que demonstra isso de maneira absurda, assustadora, que traz terror a nós, é tão pecador quanto nós. É tão morto nos seus delitos e pecados quanto eu e você. Cristo morreu por nós. E o mais maravilhoso, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus se tornou o nosso representante, o nosso substituto. Oh Deus, muito obrigado. 2 Coríntios capítulo 5, gosto demais de 2 Coríntios 5, muito. Depois dá uma lida em todo o capítulo, você vai ver que coisa maravilhosa. Mas no verso 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque conhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Primeira realidade, não tem um que não esteja morto. E aí o texto continua: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. A partir do momento que Deus me resgata, Ele me resgata para viver para Ele. E isso é maravilhoso demais. Ele morreu pelos pecados daqueles que ainda não haviam se rendido. Ele fez expiação por aqueles que ainda não estavam arrependidos. Jesus morreu por aqueles que eram seus inimigos. Olha só o verso 7. O significado destacado aqui no verso 7 diz: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez venha a ter coragem para morrer. Alguém que você acha que é bom e você vai morrer por ele. E esses dias conversando com o pai que está com dificuldades com o filho com o pai, aquela coisa toda, ele diz: eu amo meu filho. Eu dou a qualquer momento, se necessário, a minha vida por ele. Nós amamos por pessoas, nós amamos pessoas que nós queremos amar. Porque aquela pessoa tem um significado importante na minha vida. Mas Deus nos amou. E eu sou pecador. Eu sou rebelde. Eu não ouço. Eu não faço nada que Ele quer. Eu sou obstinado no meu erro. Eu sou reticente, eu faço o tempo inteiro. E diz o texto: Ele amou. Morrer pelos ímpios, enquanto eles ainda estavam pecando. Parece uma coisa sem sentido. Mas esse é o amor de Deus. Significa que se você está hoje aqui e vivendo e ouvindo essa verdade, é algo que você pode aceitar no seu coração. Jesus morreu na cruz em seu lugar, porque Ele te amou. E você está entendendo isso porque o Espírito Santo de Deus está te dando entendimento. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Porque Ele está aqui para nos resgatar. E isso é importante. Segunda coisa que o texto nos fala é que Deus tem um amor que reconcilia os inimigos. Essa palavra é tão dura, inimigos. Você tem algum inimigo? Já teve? Aquela pessoa que você trata como... Fica de lado. Eu não estou disposto a conviver com essa pessoa. Aí você fala assim: não tenho nada contra ela, não quero nem perto, nem cheiro. Como não quer nada? Como você não tem problema com essa pessoa? Deus disse que a partir do momento que Adão pecou, você está fora do lugar de convivência comigo. Você sai do Éden. Eu não tenho comunhão com você e você não tem comigo. O véu está separando nós da intimidade do Senhor. Então, o que a gente vê aqui é a maneira pela qual o amor cria um relacionamento entre Deus e nós. Ele vai usar tanto o versículo 9 e 10, como também usou o 6 e 8, e ele coloca a beleza da graça de Deus em um contexto mais íntimo, mais pessoal, por meio da palavra reconciliação. Reconciliação é aquilo que acontece entre pessoas que são inimigas.
elas não podem, elas têm barreira, elas têm uma parede de inimizade. Existe essa palavra na Escritura em Efésios capítulo 2. E a parede da inimizade, ela foi quebrada, e assim Deus nos reconciliou consigo mesmo, e nos fez ser da família de Deus. Essa verdade acontece porque Deus tratou e derrubou a parede da inimizade. Essa parede da inimizade é o meu pecado e o seu pecado. Ele destruiu aquilo que eu construí com o meu pecado. Aquela parede tem a ver com o meu comportamento e minha ausência de fé. Tem a ver com a minha rebelião contra Deus e uma vida totalmente desviada de Deus, apesar de saber que Deus existe, que Ele ama, que Ele faz uma obra maravilhosa, mas eu vivo com impiedade aqui do lado. Deus resgatou pecadores para trazê-los para viver com Ele em intimidade. No verso 9... existe uma virada ali começando, diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados, tendo os nossos pecados justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sabe, quando alguém tem raiva do outro, porque o outro fez alguma coisa realmente ruim, eu posso ter ira. A Escritura diz que Deus se irou, e se irou contra aquele que fez coisas erradas, e Ele disciplinou. Jesus entrou num templo, batendo em todo mundo que estava fazendo negócio dentro da casa do pai dele, e o texto diz que Ele se irou. Em outros momentos a Escritura diz que Deus irou, lançou juízo sobre o seu povo, no Antigo Testamento, várias vezes, e vários daqueles momentos onde o povo de Deus foi levado em cativeiro, foi por causa da ira de Deus, o juízo de Deus, por causa do pecado das pessoas, não porque Deus, mas porque eles. A ira é reação, que pode ser justa, e a de Deus é sempre justa. E o texto diz que quando Deus nos justifica, o Deus que está irado contra nós, tem a ira apagada. E de novo, a ira é apagada não porque eu sou bonzinho, mas porque Jesus morreu na cruz em meu lugar. E Ele me deu fé. E Ele me deu o Espírito Santo como bênção. E Ele me santifica todos os dias, porque para viver com Deus eu tenho que ser santo, porque Ele é santo. Paulo está preparando aqui as coisas para que possamos ver as implicações da justificação, que trata o pecado. Se você der uma olhadinha depois em casa, você vai perceber que em Romanos capítulo 3, verso 24, Paulo falou sobre justificação por meio da redenção, da libertação. Depois no capítulo 5, no verso 1, ele diz que nós somos justificados pela fé. E por causa disso temos paz com Deus. E agora aqui no verso 9, ele diz que tudo isso acontece por intermédio do sangue de Jesus. A mensagem dele é uma só, onde ele vai abrindo leques para que possamos ver cada vez mais o quanto Deus nos ama. Sabe aquele leque quando ele vai abrindo assim? Né, senhoras? E tem alguns que tem desenho nele. Aqueles chineses, aqueles que eram europeus também, que eram obras de arte. Alguns deles existem, custam uma fortuna, porque foi alguém que é o artista fez aquilo tudo. E muitos deles têm a capacidade de, quando vai abrindo, vai formando uma imagem. E quando ele está plenamente aberto, você vê tudo. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está desde o capítulo 1 mostrando aos irmãos quem eles são, quem Deus é e como Deus nos resgata. Dizer que somos justificados por meio do sangue de Jesus é conectar o sangue de Cristo Jesus. Aquilo que acontecia no Antigo Testamento tinha que ter sangue. Agora ele diz, olha, foi pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que agora está aqui na nossa vida. No verso 9, você vai encontrar uma palavra aqui. Diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos
por ele salvos da ira. É a primeira vez que o livro de Romanos nós encontramos a palavra salvo. Interessante isso, né? Aí ele está dizendo que Deus nos salva da ira. E aí a gente sempre fala, Deus nos salva do pecado. Não, Deus nos salva da ira dele, por causa do nosso pecado. Porque a ira está prontinha para vir e me jogar para o inferno. Para me destruir, se fulminar, se Deus quisesse. É a ira que Deus está tratando. Ele está tratando nele mesmo, tratando em nós. Ele está dando motivos para ele mesmo não agir com ira sobre a nossa vida. Ele está se autossatisfazendo através do sangue do seu filho. Ele está pronto. Você desobedeceu, o salário do pecado é a morte, eu estou pronto. Aí ele mesmo diz, deixa eu dar um jeito, porque senão a minha ira vai cair sobre eles. Aí ele segura a sua ira, vai lá, manda o seu filho vem, morre e recebe a minha ira sobre ele. Deus nos salva da sua própria ira. Oh Deus amoroso! Que Deus fantástico! É isso que o texto diz. Nós somos salvos da ira de Deus. E é por isso, querido, que o texto diz que por causa da justificação pela fé nós não temos mais briga, nós não temos mais tristeza, angústia, ansiedade na nossa relação com Deus. Deus me justificou, fez a obra para aplacar sua própria ira, e agora eu tenho paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa se lembrar que nós não somos apenas salvos dos nossos pecados, nós somos salvos da ira de Deus contra os nossos pecados. Ouviram isso? Nós não somos apenas salvos dos nossos pecados, mas nós somos salvos da ira de Deus contra os nossos pecados. Não há nada mais perigoso do que a justiça soberana de Deus, que é onipotente, que é santo, e Ele derrama essa ira sobre os rebeldes. A Escritura diz que aqueles que não creem nele, no juízo, receberão a morte como consequência. Deus não vai deixar de ser justo. Ele vai agir com a sua justiça, e sobre esses haverá destruição. Paulo está mostrando aqui que a morte de Jesus fez mais do que apenas nos purificar dos nossos pecados. A morte de Jesus, ela retirou o obstáculo ao amor de Deus e abriu o caminho da reconciliação. E agora eu vivo com Deus e Deus está aqui, e o Espírito de Deus está aqui. Agora Ele habita em mim, Ele habita na igreja, Ele nos une como povo, e agora nós temos o Santo Deus nos santificando. Paulo está mostrando que a morte de Jesus fez mais do que apenas nos purificar. Jesus removeu o que éramos. Nós éramos impotentes para resolver, para que Deus pudesse nos fazer o que nunca nos tornaríamos sem Ele. E no verso 10, o apóstolo Paulo apresenta o amor de Deus que é demonstrado enquanto éramos inimigos de Deus e depois sermos reconciliados por meio da morte de Cristo. Anteriormente, Paulo diz que nós éramos fracos e ímpios. E agora nós vemos o quadro completo. O fraco e ímpio é pecador e inimigo de Deus. E Deus nos reconciliou com Ele. Louvado seja o Senhor. Deus colocou o seu amor em nós e demonstrou esse amor através da morte de Cristo Jesus, mesmo quando ainda éramos seus inimigos. A parede da inimizade estava de pé. Deus salvou e reconciliou seus inimigos consigo mesmo, lançando sua ira
sobre Cristo Jesus. Era por isso que Jesus estava sofrendo de uma maneira tão desesperada. Ele estava sentindo na cruz o peso da ira de Deus contra o pecado meu e seu, todos eles. Um só para nós já é peso demais, nós sentimos como se estivéssemos morrendo, quando a consciência nos acusa. Jesus recebeu sobre si de forma intensa o peso da ira do Pai contra os pecados de todos nós. E foi assim que Deus nos resgatou. O efeito disso é muito abrangente. Significa que Deus é mais um pai do que um juiz, nesse ato dele, apesar de ele ser as duas coisas. Por causa dessa obra de Deus, ele nos insere na sua família e nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8 diz isso. Em Romanos capítulo 8 também diz que por causa dessa obra, nós somos habitados com a presença do Espírito. Nós somos convidados a orar a Ele com confiança, porque Ele realmente nos ama. Aproximemo-nos confiadamente diante do trono da graça de Deus, a fim de recebermos graça e misericórdia de Deus. O amor de Deus por meio da justificação e reconciliação mudou os nossos pecados passados e as suas consequências. E nossa experiência agora com Deus. Deus nos ama, irmãos. Ele não esquece de você no momento da tribulação. Lembre-se disso. Deus não está longe, Ele vai estar sempre perto. Deus sabe, Deus te sustenta. Ele sabe, e Ele que capacita você a suportar as situações. A Bíblia diz que Ele não permite nada que vai além das nossas forças. Deus nos conhece, Deus nos ama, Deus nos perdoou, Deus nos acolheu e nos reconciliou com Ele. E é tudo por causa do que Ele fez. Desfez amizade com seus inimigos, nós. Ele começou a chamar os seus discípulos de amigos. E os seus discípulos, entendendo que essa amizade foi salvífica, formando uma só família, e eles se chamaram de irmãos, como nós fazemos até hoje. É muita coisa, irmãos, que esse texto está trazendo. A segurança eterna, ou a certeza da salvação, não vem da minha capacidade, mas vem da capacidade e da eficácia do amor de Deus por mim. O sofrimento, irmãos, pode fazer com que você questione se o que você acredita é real ou se continuará acreditando. É uma pergunta normal de se ter quando você está sofrendo profundamente. E esse tipo de texto que nós encontramos na Escritura é extremamente reconfortante, porque nos aponta de volta a realidade do que Deus fez por nós, e que é eficaz. Em outras palavras, sustenta a nossa esperança no amor de Deus, na realidade da nossa reconciliação. Não se afaste do entendimento da abundância do amor de Deus por você, em meio às dificuldades. Quando você duvidar do amor de Deus, você precisa ler Romanos capítulo 5. É uma sugestão que eu te dou. Se você encontrar algum irmãozinho com dificuldades, angustiados, com dúvida do amor de Deus, leia com ele Romanos 5. Quando você temer pelo seu futuro, você não sabe o que vem depois. Você precisa ver qual é a beleza de Deus enviando o seu filho pelos seus inimigos, e agora ele te fez amigo. Ontem, numa visita à noite, uma pessoa com uma doença, uma enfermidade séria, ela diz, mudou muita coisa na minha visão, na minha percepção. E alguém visitando-a, meio desesperada por ver as enfermidades que ela tinha, ela disse, é agora que eu tenho que experimentar aquela fé que eu aprendi desde criança. É agora que eu estou exercitando isso.
Se você se perguntar, como algo de bom pode sair desse sofrimento todo? E de repente você fala isso. Você precisa olhar para a cruz e ver quanta coisa boa saiu daquele dia horrivelmente gracioso. Deus tinha um propósito naquilo. E é exatamente por causa daquilo que somos salvos. Temos vida eterna. Somos amigos de Deus. E temos paz em toda situação. Nós precisamos ouvir as palavras de Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não duvide do amor de Deus por você. Lembre, eu pertenço a Jesus. E isso significa que eu posso confiar que Jesus me guardará e me preservará até o fim da minha vida. Quando eu ensino teologia, eu ensinava teologia no seminário, eu andava pelos catecismos, pelas confissões. E eu gosto muito da confissão de Heidelberg. Eu acho ela fabulosa, é uma confissão de fé reformada. E tem uma pergunta que diz assim, qual é o seu único conforto na vida e na morte? Conforto na vida e na morte. E a resposta é, que não sou de mim mesmo, mas eu pertenço, corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou totalmente por todos os meus pecados com seu precioso sangue. Ele me libertou da tirania do diabo. Ele também cuida de mim de tal maneira que nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça sem a vontade de meu Pai que está nos céus. Na verdade, todas as coisas devem cooperar para a minha salvação, porque eu pertenço a Ele, Cristo, por seu Espírito Santo, que me assegura a vida eterna e me torna de todo o coração disposto e pronto, a partir de agora, para viver para Ele. Que resposta linda, retirada das Sagradas Escrituras. Deus nos amou e continuará a nos amar, porque Ele nos reconciliou. E agora nós somos responsáveis diante do testemunho disso. E por último, de forma breve, no verso 11, a conclusão. O texto nos fala de um amor que nos conduz à exultação de Deus. E o texto diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. É como se Paulo estivesse dizendo, tudo o que Deus fez é para a glória de Deus. E quem dá glória a Deus? Nós. Deus está fazendo toda essa obra para a glória dele. Ele está tratando a minha vida, Ele está perdoando o meu pecado, Ele está trazendo paz a mim, Ele está me tornando amigo dEle, derrubando a parede da inimizade. Deus faz todas essas coisas na vida do seu povo, dos seus eleitos, para que sejamos para a glória de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo maior de toda a nossa existência é a glória de Deus. O motivo das dificuldades enfrentadas no poder e o amor de Deus é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Pare de olhar por umbigo e olhe a Deus e o glorifique. Lembre da sua obra já feita e que continua sendo feita e das promessas que vão se cumprir porque Ele cumpriu as primeiras. O aspecto final do amor de Deus que nós vemos aqui nesse texto é, e não apenas isso, é o que o texto está dizendo. Deus fez isso quando a gente era isso, quando a gente era aquilo, mas não é só isso, olha só o que Paulo está dizendo. Deus é um Deus que nos justifica, nos dá paz, perseverança no sofrimento, Ele nos dá o seu próprio amor, Ele nos reconcilia, e tudo isso é algo maravilhoso demais. E eu não posso ficar estático diante disso. Eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus. Mesmo na coisa mais difícil a ser enfrentada na minha história. Quando um cristão compreende isso, tudo
tudo muda, irmãos. O texto termina com a referência à reconciliação que me leva ao regozijo na presença de Deus. Tudo isso por causa de Jesus. Nós nos regozijamos em Deus. Talvez seja algo importante para nós hoje, é dizer se nós temos verdadeiramente essa alegria. Como você vive a sua vida como cristão? Lembre que exultar em Deus significa que você está apostando tudo, incluindo o seu destino eterno, no fato de que Jesus te ama. Na sua conversão, no seu sofrimento, nas suas dúvidas diárias, nos seus fracassos, em épocas de bênção, em épocas de um sacrifício de vida, você deve fazer tudo isso e experimentar tudo isso, porque Jesus me ama. Estar convencido do amor de Deus significa que você pode até mesmo se aproximar dos últimos dias da sua vida com uma profunda convicção de que Jesus ainda te ama. Eu preciso disso. Se eu não tenho essa alegria, irmãos, e se eu não vivo essa alegria, de alguma forma estou desprezando o amor de Deus que tem sido manifesto a meu favor. Graças a Deus que somos fracos, mas Ele é forte. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça desses detalhes. O amor de Deus por nós, ele é imutável. Ele é eficaz. Ele é seguro. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. E por isso nós temos paz. Por isso nós temos esperança. Por isso nós temos razão para viver. E essa é a razão da nossa alegria, quando Paulo diz em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É sobre isso que ele está dizendo. Se duvidar do amor de Deus, olha para a cruz. Se você tiver medo do futuro, confie na vida de Cristo e que Ele foi para os céus preparar lugar para você. Se você se sentir fraco, lembre-se que Deus nos ama, apesar de sermos fracos e ímpios. E talvez pudéssemos terminar tudo dizendo, como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Deus Santo, que beleza da Tua palavra. Ó Deus, entender as minúcias da obra do Senhor a nosso favor em Cristo Jesus, desperta em nós não só um entendimento, mas a satisfação de conhecer o Senhor, por causa do Teu amor. Ó Deus, abre os nossos olhos para que a cada momento a alegria esteja na nossa face, na nossa alma. Ó Deus, dê-nos a oportunidade de vermos o Teu amor a cada instante da nossa vida, para que tenhamos uma atitude de exultação do Teu nome com a nossa história. Cuida de nós, ó Pai. Se há entre nós irmãos entristecidos diante das circunstâncias, sofrendo diante delas, e não se desvencilha das tristezas, das inseguranças e tudo mais. Ó Deus, abra o olho da alma dessa pessoa, desses irmãos, para que eles tenham alegria no Senhor e paz no Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, e obrigado, porque Jesus nos ama. Em nome de Jesus nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai,
que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.